Na aula passada, revisamos como e por que o movimento ortodôntico se manifesta por fases. Para que ele ocorra da forma mais segura e efetiva, a única variável que nós ortodontistas podemos e devemos controlar é a força ortodôntica. Talvez seja por isso que vários autores comparam a busca pela força ideal com a busca pelo santo grau. Como se nossos maiores problemas fossem resolvidos se soubéssemos os valores ideais para cada tipo de movimento. Será que esses valores ideais realmente existem? Afinal, o que significa força ortodôntica ideal? Essas respostas e outras informações relevantes sobre o tema constituem o tópico da aula de hoje. O conceito clássico de força ótima foi proposto por Schwarz em 1932, ao descrever que força ótima seria aquela capaz de alterar a pressão tecidual sem ocluir os vasos sanguíneos do ligamento periodontal. Segundo ele, forças abaixo desse nível não induziriam a movimentação dentária, enquanto que forças acima desse nível provocariam áreas de necrose tecidual, as quais dificultariam o movimento até a reabsorção à distância remover os tecidos necróticos. Atualmente, esse conceito foi ampliado para a força capaz de provocar o máximo das respostas biológicas de forma a proporcionar um movimento rápido, indolor e sem efeitos colaterais, como a mobilidade exagerada e a reabsorção radicular. Acho interessante revermos um dos primeiros estudos em humanos que buscou identificar a faixa ótima de valores de forças para a movimentação dentária. Os autores avaliaram 9 pacientes submetidos à extração de pré-molares e verificaram que os caninos se movimentaram rapidamente para os locais da extração quando tracionados com forças entre 150 e 250 gramas. Com forças abaixo de 150 gramas, os caninos praticamente não se movimentaram. E com forças na faixa de 400 a 600 gramas, quem se movimentavam eram os dentes posteriores, enquanto o canino permanecia relativamente estável. Estes resultados levaram à ideia do conceito de força diferencial, no qual existiria uma faixa de valores ótimos de força para se obter o máximo de movimentação dentária. Essa afirmação pode ser verdadeira, mas certamente os valores ótimos encontrados no pequeno número de pacientes do trabalho de Smith-Storey não se aplicam à população em geral. É isso o que as pesquisas posteriores demonstraram. Ou seja, os valores ótimos, na verdade, são individualizados. Você pode fazer experimentos em ratos, gatos, porcos, cachorros, coelhos, macacos e humanos, e os resultados em relação às forças ótimas serão semelhantes. Isto é, as diferenças interindividuais são mais importantes do que a magnitude da força. Vejamos, por exemplo, este clássico estudo realizado em cães. Esta pesquisa avaliou a influência de diversas magnitudes de força sobre a quantidade de movimento dentário. Percebam no cão 1, por exemplo, que a aplicação do dobro de força não provocou alteração na quantidade de movimento obtido. Algo semelhante ocorreu no cão 2, no qual o movimento dentário obtido foi igual, mesmo com a força sendo quadruplicada. Percebam também neste gráfico a enorme diferença de movimentação observada entre os cães 1 e 2, independentemente da intensidade da força aplicada. Ou seja, a variabilidade individual à aplicação das forças foi bem mais relevante do que a magnitude dessas forças. Não é à toa, portanto, que mesmo após muitas décadas de pesquisas sobre o assunto, as evidências científicas não suportam a existência de valores numéricos específicos ótimos para a movimentação dentária. O fato de não existir uma receita de bolo com os valores numéricos ótimos para a movimentação dentária torna necessário termos ainda mais conhecimento, cuidado e controle sobre as forças que aplicamos. Existem na literatura algumas orientações sobre valores de força para movimentos específicos. Tabelas como esta são interessantes como guia inicial para entendermos que a força considerada ideal vai depender de uma série de fatores, tais como o tipo de movimento desejado. No movimento de translação, por exemplo, pode ser indicada uma força de 100 gramas, visto que essa força irá se distribuir em uma área maior do ligamento periodontal. Já para o movimento de intrusão, costuma-se indicar forças bem mais baixas, como 10 gramas,
visto que, nesses casos, a distribuição dessa força vai se concentrar em uma área menor do ligamento, favorecendo, portanto, a geração de maior pressão na região, mesmo com forças leves. Acho que, como especialistas, precisamos entender muito bem as variáveis da força ortodôntica, a fim de proporcionarmos o melhor aos nossos pacientes. Vejamos, então, as 3 variáveis importantes da força ortodôntica sob o ponto de vista biológico. São elas a magnitude ou intensidade, a duração e a frequência de aplicação. Creio que a variável mais relevante para o ortodontista seja a magnitude da força, pois é aquela sobre a qual temos maior possibilidade de controle. Considerando o aspecto biológico, temos 3 faixas ou zonas de valores de forças com respostas biológicas distintas. Valores muito baixos não são suficientes para desencadear a movimentação ortodôntica, enquanto que valores muito altos podem provocar significativa compressão dos vasos do ligamento, com consequente formação de áreas de hialinização e maior risco à reabsorção radicular. Numa faixa intermediária, que seria a zona ótima, temos as forças que provocam o máximo de movimentação com o mínimo de danos aos tecidos. Teoricamente, utiliza-se o termo leve para forças que estão nessa faixa. Mas, conforme veremos a seguir, é muito difícil estabelecermos as diferenças entre uma força leve e uma pesada. Já salientamos que esses conceitos são relativos a diversos fatores. Se voltarmos à tabela dos valores de Profit, veremos que uma força de 50 gramas seria tão leve a ponto de ser inócua para uma translação, por exemplo. Entretanto, 50 gramas para uma intrusão pode ser considerada uma força pesada para esse movimento, pois a distribuição da força se concentra em uma área menor. Chegou o momento de entendermos que os estresses e deformações provocados pelas forças são mais relevantes do que seus valores. Sem entrar nos conceitos exatos dessas grandezas, vamos utilizar uma analogia simples para você entender essa questão. Imagine uma força de 100 gramas sendo aplicada em um dedo, utilizando-se uma agulha com tampa. Agora imagine a aplicação da mesma intensidade de força, ou seja, 100 gramas, utilizando-se a agulha sem a tampa. Obviamente que no segundo caso, as pressões, estresses e deformações provocadas nas células do meu dedo não serão as mesmas. A agulha sem tampa certamente provocará maiores danos e deformações teciduais. Comparando com os dentes e o cenário da movimentação ortodôntica, acontece a mesma coisa. Se aplicarmos uma força considerada leve, de 25 gramas em uma interface ligamento osso-alveolar mais lisa e abrangente, provavelmente essa força não provocará muitos danos e deformações teciduais, sendo, portanto, considerada leve sob o aspecto biológico. Entretanto, se essa mesma força for aplicada em uma interface ligamento-osso mais irregular e cheia de espículas, por exemplo, as deformações teciduais serão maiores, de forma que essa força possa ser considerada pesada nessa situação. O fato é que nós aplicamos forças em um cenário extremamente complexo e ainda pouco conhecido, que é a interface ligamento periodontal osso-alveolar. Já repetimos essa informação várias vezes em nossas aulas devido à sua alta relevância. Ou seja, a realidade é que mesmo controlando a intensidade da força aplicada, ainda não somos capazes de aplicar forças puramente leves e ótimas sob o aspecto biológico. É necessário compreendermos que o impacto da magnitude das forças sobre as respostas teciduais depende de uma série de fatores, tais como tamanho e morfologia da raiz, as condições dos tecidos de suporte, a população celular local e a capacidade das respostas celulares a esses estímulos. Imagine a aplicação de uma força intrusiva de 30 gramas em um incisivo com suporte ósseo normal. Será que a aplicação dessa mesma força em um dente que teve problema periodontal provocaria as mesmas respostas biológicas? Obviamente que não. Percebam essa análise das deformações por tração provocadas no ligamento periodontal, em que simulamos diversos graus de perda de osso alveolar. Notem que a aplicação da mesma força de 30 gramas provocou deformações completamente diferentes de acordo com a perda de suporte ósseo.
Quanto maior a perda de osso alveolar, maior a deformação provocada no ligamento periodontal. É por isso que a magnitude da força é apenas um fator a ser considerado. E este fator é relativo e deve ser individualizado de acordo com cada caso em particular, respeitando-se todas essas variáveis que influenciam diretamente nas respostas biológicas obtidas. Vale a pena destacar que o aumento da força com a finalidade de acelerar o movimento ortodôntico não possui embasamento científico. Aumentar a força para acelerar o movimento geralmente provoca problemas como rotações indevidas, perda de ancoragem, perda de controle dos movimentos desejados. Fica então a dica para você não usar o aumento da força como recurso para acelerar o seu movimento. Se um dia você perceber uma lentidão exagerada em um movimento, sugiro você investigar a presença de algum obstáculo mecânico ao movimento, tais como a interferência de algum dente vizinho ou antagonista, ou a presença de uma força oclusal muito intensa, que também pode dificultar o movimento. Vamos agora falar da duração e frequência das forças aplicadas. Essas variáveis normalmente se sobrepõem na prática clínica. Em relação à duração, as forças podem ser classificadas como contínuas, interrompidas e intermitentes. Contínuas são aquelas que, entre uma consulta e outra, se mantêm iguais ou próximas dos valores aplicados. Citamos como exemplo o uso de molas superelásticas, que, dependendo da qualidade do material e do grau de movimentação desejado, podem nem requerer reativações. As forças interrompidas são aquelas que decaem a zero entre as ativações. Como exemplos, citamos a ação de alças confeccionadas com fios de aço. E, finalmente, as forças também podem ser consideradas intermitentes, quando decaem a zero cada vez que o paciente remove o acessório ou aparelho. Nestes casos, citamos como exemplos o uso de elásticos, aparelhos removíveis e aparelhos extrabucais. Teoricamente, as forças contínuas e leves são consideradas mais fisiológicas. Entretanto, já explicamos que o conceito de força leve é relativo. E, de certa forma, na prática clínica, nenhuma força aplicada é 100% contínua, pois não podemos esquecer que, além das forças ortodônticas, os dentes sofrem contínuas estimulações das forças da mastigação e deglutição, as quais interagem constantemente com as forças ortodônticas. Após apresentarmos as clássicas variáveis que interferem nas respostas biológicas às forças ortodônticas, eu gostaria de destacar uma questão que ainda é pouco abordada na literatura, considerando-se sua alta relevância. Trata-se do controle da direção das forças aplicadas. Os aspectos mecânicos das forças ortodônticas serão discutidos na próxima sessão do curso, mas para finalizar a aula de hoje, vamos enfatizar a importância biológica do controle da direção da força para os tecidos que a recebem. Uma das consequências clínicas mais temidas na ortodontia é a reabsorção radicular, a qual normalmente associa-se com forças intensas e ou mal direcionadas. Percebam nesse exemplo ilustrado no livro dos professores Burston e Choi, no qual uma inclinação exagerada dos incisivos superiores paralingual gerou áreas de compressão significativas no ligamento contra o osso alveolar, favorecendo a reabsorção radicular dos dentes. É bem possível que, nesse caso, o problema não tenha sido a intensidade da força aplicada, e sim a direção equivocada. Vejamos uma outra situação corriqueira na qual a falta de controle de direcionamento das forças pode atrasar o tratamento e favorecer a reabsorção radicular. Suponhamos que você deseje distalizar este premolar para junto deste molar. O ideal seria realizar um movimento de translação, para manter a constância das áreas de aposição e reabsorção, a fim do movimento ser mais rápido e efetivo. Entretanto, muitas vezes realizamos este movimento através de inclinações, de forma que áreas diversas e opostas de reabsorção e aposição são criadas. O problema em reverter este movimento, ou seja, realizar agora a desinclinação da raiz, implicará na transformação de áreas de deposição em reabsorção. E vice-versa. Transformar uma área de reabsorção em deposição normalmente é simples, porém fazer com que uma área de deposição se transforme em área de reabsorção pode levar mais tempo.
visto que esta só se processa após a mineralização do tecido osteoide, que normalmente se forma inicialmente em áreas de deposição. Concluindo, esses movimentos de vai e vem não são desejados, pois prolongam o tempo de tratamento e favorecem a reabsorção radicular. Conforme vemos nesse estudo realizado em ratos, no qual os dentes que sofreram movimentos de vai e vem apresentaram muito mais reabsorção radicular do que os dentes que não sofreram esse movimento. Resumindo, ao analisarmos o grande quadro da movimentação ortodôntica, as principais variáveis capazes de influenciar nos processos biológicos de modelação e remodelação alveolar podem ser divididas em fatores mecânicos de um lado, com destaque para intensidade, direção e sentido das forças aplicadas, e fatores sistêmicos do outro lado, com o envolvimento das respostas celulares, hormônios, vitaminas, fármacos, entre outros. Recapitulando, aprendemos hoje algumas bases biológicas que explicam as enormes diferenças que observamos na prática clínica. Sabemos que as respostas de dor, grau de mobilidade, velocidade de movimentação, riscos à reabsorção radicular variam significativamente de paciente para paciente. Nossa obrigação como especialistas consiste em conhecer ao máximo essas variáveis, para que possamos oferecer o melhor tratamento possível aos nossos pacientes. Na próxima aula, vamos discutir os principais fármacos e fatores sistêmicos que interferem no tratamento ortodôntico.